Olá, pessoas! Bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Wagner da Rocha e neste canal eu posto vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa, da minha vida aqui nos Estados Unidos, meu estoque, ido nas lojas, comprinhas, tudo que eu faço por aqui eu estou mostrando para vocês. E hoje eu tô aqui para quê? Gente, o pão. Prometi vocês o pão, então hoje eu vou ensinar como eu faço uma das receitas de pão. Gente, isso aqui vai ser um vídeo maiorzinho, porque é praticamente uma aula. Eu não sei falar para você assim, ó, joga tudo se você tiver dúvida. Então eu vou dar dando dicas no caminho. Com o tempo você faz depressa, faz direto, sabe? Algumas pessoas que já sabem fazer pão vão jogar direto, mas esse vídeo é até para pessoa que nunca fez um pão na vida. Então eu tenho que estar dando dica, explicando no meio do caminho. Então não se preocupe se vai ficar muito grande. E eu também vou deixar a receita escrita aqui na descrição. E essa receita que eu vou te ensinar é uma receita muito prática. Com essa receita eu faço os pãezinhos só redondo, que eu acho que é o que eu vou fazer hoje porque eu não tenho mais. Só pãozinho redondo, que você pode usar para hambúrguer. Eu uso muito para sanduíche, sabe? As meninas comem bastante sanduíche de presunto e queijo, ou só um sanduichinho de queijo. O meu marido come com pasta de amêndoa e geleia. Então, tudo a gente faz com esse pãozinho. Eu também faço o pão grande e corto em forma para fazer pão de forma. E eu também faço o pãozinho de cachorro-quente. Porque é muito mais prático. Eu gosto muito mais do pão de cachorro-quente que eu faço em casa e de hambúrguer também, porque eu acho muito melhor do que os que compram na loja. Não posso nem falar, né, gente? Então, essa receita aí que eu vou te mostrar faz isso aí tudo. E você pode fazer outras formas também. Você pode enrolar de outras formas, da forma que você quiser. É uma receita prática mesmo. E esse pão eu tenho que falar assim que eu faço em etapas, né? Primeiro você faz a esponja, né? Você faz a esponja, aí depois você faz o pão, descansa e assa. Então depende de quando você quer comer pão que você vai fazer. Para mim é melhor eu faço a esponja de noite, quando é de manhã a esponja tá pronta, eu faço o pão, aí eu asso durante o dia. Por quê? Depois que você bate o pão, que você enrola, até para mim aqui é mais rápido. A esponja demora mais a crescer, tá bom? Mas depois que eu enrolo o pão, ele é um pouco mais rápido, porque já tá na segunda subida, né? Então ele é um pouco mais rápido. Então por isso eu gosto de fazer durante o dia, que eu enrolo de manhã, aí eu vou só olhando. Quando estiver bom, eu já asso. Então vamos lá pro pão. E como eu fiz a esponja de noite, eu filmei para você. Vamos lá que eu vou mostrar o vídeo. E aqui, ó, na hora de fazer a esponja, eu vou colocar. Eu vou até esquentar a minha água um pouco, porque está muito frio aqui. Olha aqui, minha água está morna. E eu vou fazer como se eu estivesse fazendo açúcar, a farinha. E o sal aqui, tá vendo? E aqui, ó, é o que eu peguei lá da geladeira, tá vendo? Eu peguei da geladeira, tá geladinho. Deve ser por isso que me demora. Eu coloco gelado mesmo. Ó, tá vendo aqui dentro? Ó, tirei tudo aqui. E agora eu vou misturar tudo. Misturadinho. E aqui agora, ó, eu vou colocar os 250 de volta pra guardar. Não esquece de mexer enquanto você tá colocando, para você não colocar toda a água aqui e ficar com o trigo todo aqui. Então eu mexo, tá vendo? Para misturar. Pronto. Isso aqui volta para geladeira. E isso aqui a gente vai fazer o pão. Isso aqui eu volto para geladeira até fazer o pão de novo. E aqui, ó, eu já vou usar o fermentinho que eu usei. Aí agora um oitavo de copo, é assim, uns 20 gramas, tá? Uns 20 gramas de açúcar. E aqui eu estou usando um copo de leite, 250 ml de leite. E eu esquentei o meu um pouquinho. Se você quiser que o seu pão não vai tão rápido, você pode usar um pouquinho mais gelado. Se for no inverno que você estiver fazendo isso, você esquenta um pouquinho o leite aqui. E nessa fase da esponja eu coloco só um tequinho de sal. Um tequinho de sal. E a farinha aqui agora, ó, eu vou misturar
Como falei, um pouco de cada. Tá vendo? Não é assim que você quer. Não é esse líquido. Eu vou colocando mais farinha. Integral. Olha pra ver se não tá chegando. Olha aqui, já está chegando no que você quer. Um pouquinho mole ainda. Vou colocar só um tequinho de branca a mais. Aqui. Colocar só mais um pouquinho aqui. Agora sim, tá vendo? É uma massa que não tá aguada, mas também não está dura. É isso aqui que você quer. Olha aqui, ó, esse fermento é tão bom que 2 minutinhos que ficou aqui, tá vendo, ó, já tá fazendo bolha. E eu menti, lembra isso aqui que eu falei que ia pra geladeira? Não, não vai pra geladeira agora. Nós vamos colocar na garrafa, igual a gente faz no início. Vamos tampar a garrafa. E como eu aprendi com a Yara, essa garrafa aqui vai servir de relógio. Que quando essa garrafa inchar e ficar dura, igual quando a gente faz a reforma, significa que a sua esponja vai estar pronta. E aqui, ó, eu tampo. E os dois vão pro meu forno até amanhã de manhã. A minha esponja está aqui. E Wagner, por que você pegou a sua esponja da geladeira? Não é para deixar crescer? Gente, eu tenho que dizer que esse pão, ele é fácil de fazer, difícil de dar errado. E eu vou te confessar uma coisa. Essa esponja aqui não é nem a que você me viu fazendo. Aquela eu fiz quando eu estava ensinando umas amigas a fazer pão. Eu usei aquela, mas quando eu vim lá do pão com elas, eu fiz o pão com ela e ensinei como fazer esponja. Então, eu trouxe essa esponja lá da minha aula de pão com elas, mas o que acontece? Isso já tem uns 2 dias e eu apertei tanto e não tive tempo de fazer o pão. Aí o que eu fiz? Depois que a esponja cresceu, eu coloquei na geladeira. E quando eu tiver tempo, já tem 2 dias, agora eu tô vindo fazer o pão. A única coisa que você tem que lembrar quando você põe a esponja na geladeira e demora é que o pão pode ficar um pouco mais azedo. O que aqui em casa não tem problema. O meu marido até adora, porque fica muito parecido com sourdough. Então ele gosta daquele azedinho no pão. Então eu não me preocupo muito em colocar a esponja e voltar para ela na hora que eu precisar. Mas se você quiser um pãozinho assim, sem nenhum azedo, se você não gosta, mas não é aquele azedo parecendo vinagre não, sabe, gente? É assim um leve azedinho que você sente, fica gostoso. Então, isso aqui é a minha dica. Se você fez a esponja, não teve tempo de fazer o pão, põe na geladeira e volta quando você tiver tempo. Então, vamos lá que eu vou mostrar o que eu ponho nesse pão agora. Olha aqui, tudo que eu preciso a esponja, 3 ovos, uma colher, eu coloquei 13 gramas de sal, então é uma colher assim bem rasa, uma colher daquelas que a gente come, não a pequena, a maiorzinha, mas bem rasinha. E aqui eu coloquei, ó, 500 gramas de farinha branca e 500 gramas de farinha integral. E pra falar a verdade, eu normalmente não meço a farinha, eu vou colocando. Eu estou medindo aqui pra dar uma ideia pra vocês, mas como eu falei, com pão depende da umidade do ar daquele dia, de tudo, então assim... O que eu for escrever aqui vai ser assim uma média, você não precisa colocar tudo, você não pode colocar mais, pode colocar menos, e o fato também de que aqui eu estou usando farinha integral e farinha branca. E o mesmo eu fiz na esponja, tá? Eu fiz a esponja mais com farinha integral, eu acho, do que com farinha branca. Então, assim, depende de qual farinha você tá usando, como é a sua farinha. Então, assim, a farinha você pode só ir colocando até você ver que o pão, a massa está pronta. E eu também esqueci de falar que você vai precisar de umas 30 gramas, de 30 a 40 gramas de manteiga. Manteiga, ou você pode usar margarina também, mas eu recomendo manteiga, que é melhorzinha pra... Tem uma gordura assim melhorzinha, tá? Então, isso aqui vai ficar aqui. Então, agora nós vamos misturar. E eu despejo tudo aqui numa bacia.
E até o sal. E aqui agora, ó, você vai começar a colocar farinha. E aqui eu vou assim alternando, eu coloco um bocado de branca e eu vejo só a quantidade de branca e integral que eu quero. Como a minha esponja já tinha bastante integral e eu quero fazer meio a meio, eu vou colocando branca. Aí você vai misturando, né, até você não conseguir misturar mais. Aí agora vamos lá. Olha aqui, tá vendo? Olha, aí aqui agora você vai só adicionando farinha e misturando e vai amassando, amassando. Mas eu tenho uma confissão a fazer, eu não bato o pão na mão, gente. Especialmente hoje, eu não vou bater na mão porque eu estou na correria essa semana, como eu já falei. Mas olha, eu prometo que eu vou fazer um pão na mão pra ver, mas faz anos. Eu não lembro quando foi a última vez que eu bati pão na mão e se bati, entendeu? Mas olhe pra você ver. Eu uso a batedeira. Se você tiver uma batedeira de gancho, uma batedeira que aguenta bater, maravilha. Se não, vai na mão mesmo, sabe? Você vai... Eu vou achar um vídeo e vou botar na descrição de como fazer o movimento. Eu vou caçar na internet, mesmo que seja em inglês. Você vai poder assistir esse vídeo para poder bater o teu pão, tá? Mas é o que eu vou poder fazer hoje. Não vou fazer na mão. Por favor, não chateie comigo, mas... eu, sinceramente, faço pão aqui na batedeira. Mas à medida que eu for batendo, eu vou mostrar pra você como a massa vai ficando e quanto... no final eu falo quanto farinha eu adicionei. Mas você vai colocando aí até a massa soltar da mão e você vê que a massa não tá grudando tanto no balcão onde você está batendo. E se você não tiver um balcão bom para bater pão, né, que você possa colocar o pão em cima, olha aqui, ó, tem uma bacia de plástico assim mais aberta que você vai aqui dentro mesmo, sabe? Mexendo ela, mexendo, mexendo. Eu acho que quando fazer na mão eu vou ter que fazer na bacia, porque aqui você puxa ela pra cá e empurra, puxa e bate, tá bom? Então, assim você vai conseguir fazer o seu pão maravilhoso. Agora é só colocar a farinha e bater e vai falar, Wagner, esqueceu da manteiga? A manteiga é no finalzinho, gente, só pra fechar e fazer a sua massa ficar assim, bem assim homogêneazinha, bem bonita, tá? Então, manteiga bem no final. E uma forma boa de não passar a farinha do pão para ele ficar muito seco é não colocar tudo de uma vez, tá? Até aqui na batedeira eu vou colocando aos poucos e vou olhando. Você põe um pouco e amassa, 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 para ver se a farinha vai precisar de mais. Não coloque um tantão, vai colocando, especialmente quando você chega no final, vai colocando assim mais aos poucos, tá bom? Tá vendo aqui, ó, como está começando a soltar assim da beirada das negócios, aí aqui eu começo a colocar farinha bem devagarzinho. E se você estiver fazendo na mão, quando começar a ficar mais pesada e soltar assim da beirada, quando você bater, que soltar fácil da beirada da panela, mas mesmo se estiver grudentinha ainda, vai colocando farinha agora bem devagarzinho, tá bom? Olha aqui, ó, tá vendo? Ela tá uma massa aqui, ó, não gruda tanto, ó, ainda tá grudando um pouco na minha mão. Então, eu acho que eu gostaria de colocar só um pouquinho mais de farinha, porque se eu puxar assim, ó, tá vendo? Ela não abre o painel tão fácil. Então, você vai colocar um pouco mais de farinha. E por que eu vou colocar um pouco mais de farinha? Porque eu ainda vou colocar a manteiga nela, então vai amolecer mais um pouco, tá bom? Grudou aqui, ó, na minha mão um bocado, então eu vou colocar só um pouquinho mais de farinha pra não ficar assim muito melada, molhada quando eu colocar a manteiga. Agora aqui, tá vendo? Ela tá mais sequinha.
e eu vou colocar a manteiga. E duas coisas que eu quero te lembrar. Uma que, gente, eu não sou expert em pão. Eu sempre faço pão, especialmente esse pão com o fermento de litro, com fermento de Cristo. Eu tenho feito há alguns meses e amo. Sou fascinada com esse pão, tanto que eu até parei, tem meses que eu não faço o de sourdough, porque esse aqui sempre dá certo, nunca dá errado pra mim. E outra coisa que você tem que aprender também é assim, eu já faço pão há bastante tempo, eu sei como funciona. Se você está começando agora, tenha paciência. Eu dei o fermento para minha amiga e ela começou a fazer o pão. No início, os pães dela ficaram pesados, logo os primeiros, segundos pães não ficaram muito bons, mas hoje os pães dela são maravilhosos. Então, tudo é experiência. Você tem que ter paciência e comer uns pãozinhos duro e não desistir, porque você vai conseguir fazer um pão muito melhor. E outra coisa também é o fato de que eu estou usando farinha integral. A farinha integral faz uma massa mais grudenta, sabe? Ela não é uma massa sequinha, igual com o pão branco, com a farinha branca, né? Então, você fazendo a farinha branca, ela vai soltar da tua mão melhor. Se você ver a minha farinha aqui um pouco, a minha massa, né? Não a minha farinha, a minha massa grudando um pouquinho mais, a farinha integral tem a tendência de grudar um pouquinho mais mesmo. Olha aqui, ó, ela tá mole, meia grudenta, mas não gruda na minha mão tanto, tá vendo? Eu vou colocar a manteiga já. Se você fizer na mão, você vai colocando e amassando. Essa é a parte que eu realmente não gosto de fazer na mão. E como você viu aí, na hora que eu estava batendo a manteiga, eu coloquei assim um pozinho de farinha branca para poder pegar. Quando você estiver fazendo, se for na mão ou na batedeira, você vê que a manteiga estava para tudo quanto é lado da batedeira. Depois que misturar um pouco, você joga um pozinho de farinha branca, aí ele pega tudo que está ao redor da batedeira para massa. Na tua mão, a mesma coisa, a manteiga vai para tudo quanto é lado, por isso que eu não gosto muito de fazer essa parte, né? Se for fazer a parte da manteiga, não faça no balcão não. Como eu falei, põe naquela bacia, põe a manteiga, mistura tudo. Depois que você estiver quase misturado, você joga um pozinho de farinha branca para pegar tudo aquilo e envolver na massa, tá bom? Aqui, ó, pôs uma farinhazinha e olha como a massa tá assim, tá vendo? Ela gruda lá, mas ela solta, tá vendo? Então, isso aqui pra mim é uma massa boa, porque se você colocar muita farinha, vai ficar um pão seco. Aqui, ó. E quando você rola na farinha, ela fica, ó. Eu normalmente uso a minha massa assim, mais molhadinha. Especialmente para fazer um pão mais doce, mais macio. Normalmente eu pego aqui, jogo uma farinhazinha aqui, aí eu enrolo assim, enrolo mais uma vez, deixo descer um pouco, tá vendo assim? Enrolo mais um pouquinho e deixo ela subir só um tequinho aqui enquanto eu limpo a minha bagunça. E aqui mostrando o peso da farinha, eu acabei usando mais farinha branca e menos farinha integral. Eu usei 424 gramas de farinha branca e umas 200 e um pouquinho gramas de farinha integral. Mas depende, se você viu como eu fiz aí a esponja, o que acontece? Às vezes eu coloco um pouco mais de farinha, um pouco menos de farinha na esponja, porque eu não pesei a farinha da esponja. Mas a próxima vez que eu for fazer, eu vou pesar direitinho e eu venho aqui na descrição e coloco pra você, tá? O peso que foi a farinha da esponja, mais ou menos. Porque eu nunca realmente peso as farinhas, nunca tinha pesado. Mas, gente, não tem erro. Se a esponja ficou com um pouco menos de farinha, você vai acabar usando mais farinha aqui.
mas você viu que aquela minha esponja estava um pouquinho mais grossa na hora que terminou. Então é assim, você não precisa preocupar muito com essa parte. Vai colocando farinha até você notar que a massa está boa, tá uma massa homogênea, que não gruda na mão, mas não está dura. Isso é o que eu posso falar. Porque, como eu falei, não dá para falar põe tanto, porque depende muito da umidade da farinha, da umidade do ar, da farinha que você está usando, entendeu? Que as farinhas são diferentes. Então, isso tudo faz diferença na quantidade de farinha que você usa no teu pão. E olha aqui, ó, a massa que eu coloquei. O negócio, tá vendo? Ela está assim meio grudadinha. Mas, como eu falei, isso faz o seu pão mais macio ainda. Mas, ó, você vê que ela não gruda, não fica muito na mão, né? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Sempre coloco um pouquinho e vou separar os tamanhos. E olhe para você ver, eu separo os meus pãezinhos, tudo normalmente. Esse pãozinho que eu faço para sanduíche, eu faço normalmente entre 90 e 100 gramas. 90, 95, 100 gramas pro pãozinho. E eu, gente, olha, uso uma balança. Eu meço tudo, eu meço os pãezinhos para eles ficarem tudo do tamanho, para cozinhar ao mesmo tempo, para cozinhar não, para assar tudo ao mesmo tempo. Se você colocar um pãozinho grande, um pãozinho pequeno, um pãozinho grande, um pãozinho pequeno, eles assam em tempos diferentes. Então, se você tiver o mesmo peso dos pãezinhos, eles vão assar ao mesmo tempo, vão ficar um pãozinho mais bonito. E olha, essa balança é a minha queridinha, eu não fico sem, morreu, eu já passei por umas 3 balanças, tá, gente, que elas nunca duram para sempre. E eu vou dar uma olhadinha na Amazon, que é, pra mim aqui eu compro as minhas sempre na Amazon. Então, eu vou dar uma olhadinha na Amazon do Brasil, vou olhar uma boa e vou colocar aqui embaixo um link se você quiser adquirir uma balança. A Amazon é sempre rápido, entrega rapidinho. Então, eu vou colocar um link para você aqui embaixo na descrição se você quiser comprar uma balança, não tiver ainda, tá? Mas eu vou aqui, ó, cortar os meus pãezinhos e depende do peso que tá. Pera aí que eu te falo. E aqui, ó, eu peso o total da minha massa para eu já saber mais ou menos quantos pãezinhos eu vou fazer, ó. Se eu fizer pãozinho de 100 gramas, eu vou pegar 16 pãezinhos. Botei o dedo aqui, 16 pãezinhos mais ou menos, né? Ou seja, 16 pãezinhos nessa massa aqui. Eu vou cortar eles de 100 gramas. Gramas, tá vendo? Eu corto 16 de 100 gramas, 99 também é bom. Aí eu enrolo um pouquinho, tá vendo? E deixo, eu enrolo assim, tipo uma bolinha, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Aí aqui, ó, eu enrolo, tipo uma bolinha e vou deixando aqui até eu cortar todos. Olha aqui, cortei todo mundo, deu 16 pãezinhos. Eu jogo esse paninho aqui e deixo eles ficarem quietinhos por pelo menos, assim, 5 minutinhos, porque fica mais fácil de enrolar quando ele tá um pouquinho mais inchado. O paninho tá assim enferrujado, mas tá limpinho. E se você não tem o fermento pro pão ainda, caiu nesse vídeo aqui, não sabe o que tá acontecendo, eu fiz uma playlist para você aprender a começar o fermento de litro, o fermento de Cristo do zero, e eu vou colocar no final desse vídeo aqui e também na descrição, para você encontrar fácil. Vai fazer o seu fermento, assim que o fermento estiver pronto, você pode fazer esse pão. Olha aqui, agora tá na hora de enrolar, tá vendo? Eu deixei ficar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar umzinho aqui pra você ver, tá vendo? Eu deixo eles crescer só um tequinho, tá vendo? Fica bem mais maleável e não volta, então é fácil de enrolar. Eu tenho aqui, ó, a minha bandeja, eu uso esse negócio aqui que eu não sei o nome, como você fala aí. Aqui fala liner, mas eu não sei o que fala. E aqui, ó, eu normalmente enrolo a seco, para não colocar mais farinha, para sua massa não ficar dura. Olha que massa maravilhosa a gente conseguiu, tá vendo? Uma massinha que mexe um pouco, mas ela não vai diminuir quando você enrolar. Então aqui, ó, você vai... Deixa eu baixar aqui um pouquinho, peraí. Olha aqui, ó, o balcão, se você tiver um balcão de... Ainda tá meio grudadinho assim, deixa eu meter aqui. Você tem que achar uma área seca do balcão que vai grudar a massa, tá? Se não tiver grudando, você faz assim, ó, tá vendo? Ó. E você usa esses dedos aqui, ó, pra poder enrolar, tá vendo? Enrolou, ela ficou assim, eu coloco aqui na bacia, tá vendo? Eu vou enrolar todo mundo. Pera aí, deixa eu mostrar só mais uma vez. Aqui, se você não tiver o... Tá vendo aqui como tá grudando no balcão, ó? Aqui, grudou, tá vendo? Quando gruda no balcão, você consegue fazer melhor. Aqui. Se você não tem, você consegue fazer na mão, ó. Eu vou fazendo assim, você junta a mão e aqui, ó, você pega esses 2 dedos e enrola, tá vendo, ó? E eu vou e coloco aqui.
Deixa eu mostrar uma vez na mão de novo, ó. Se o balcão não vai, ó. Você vai puxando aqui pra baixo, ó, né? E vai enrolando. Enrola na mão e aperta embaixo. Aqui, eu gosto dela assim, tá vendo? Maciazinha em cima. Olha aqui como ficaram bonitinho. Eu gosto de colocar assim pertinho um do outro, que eles encontram e sobe um pouquinho mais, tá? Não gosto, às vezes quando eu vou fazer só para hambúrguer, eu prefiro separar para ele ficar mais sequinho ao redor. Mas esse aqui eu gosto que eles se encontrem. Aí aqui agora, ó, vou colocar meu paninho aqui e colocar no forno e esperar. E eu coloco no meu forno porque é mais quentinho lá, a casa tá meio fria, apesar de que hoje tá mais quentinho, porque tá mais quente lá fora. Mas eu acho que eu vou voltar pra assar esse pão já tarde da noite, porque eu só vou colocar no forno, mas eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu acho que eu tenho que dar uma corridinha ali na rua pra pegar um negócio, então eu vou deixar quietinho. Não vou nem colocar nenhuma água quente pra subir mais rápido. Vou deixá-lo subir na vontade que quiser, porque eu preciso de mais tempo, né? Então, eu vou esperar subir e na hora que tiver subido, hoje vai ser de noite já, que já são 3 horas da tarde, né? Eu vou voltar para te mostrar como está antes de assar e vou mostrar o finalzinho todo. Olha, se estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar um like. Por favor, ache alguém que quer aprender pão, mande esse vídeo para a pessoa, mande a playlist de como pegar o fermento, manda tudo para ajudar o canalzinho, tá bom? Olha aqui, ó, finalmente voltei. Você acredita se eu disser que são 11h30 da noite? Tinha até esquecido do pão, mas estava ali trabalhando no computador, lembrei e vim dar uma olhadinha. O pão está perfeito para colocar no forno. Aqui eu tô ligando o forno. Oxi, aqui. Para mim é 350, para você é 180 Celsius. E olha aqui o pão, como tá bem fofinho, olha. Eu tinha até esquecido, tá vendo? Olha, você aperta nele, ó. Maravilhoso. Eu gosto de deixar assim, bem fofinho mesmo. E demorou pra caramba, tá? Eu coloquei assim umas 3h30 da tarde, agora já são 11h30, ou seja, 8 horas para o pão chegar nesse jeitinho. Mas se tiver quente aí, o seu vai ficar muito mais rápido. 3, 4 horas, até 2 horas já fica assim. Aí eu pré-aqueço o forno, já está ali pré-aquecido. Eu vou abrir aqui. Quentinho, que delícia. Eu não passo nada no meu pão, tá? Eu passo na hora que eu tiro. Deixa eu virar aqui para eu colocar o dedo. Ups, no meu pão. Olha aqui, consegui. Aí aqui, ó, eu asso por uns 20 minutos. Vou colocar o timer ali. 20 minutos. Olha aqui, ó, uns 22 minutinhos. Deixei mais uns 2 minutinhos aqui pra ficar bem coradinho. Olha que lindo. Maravilhoso, né? E olha aqui, ó. Eu não passo ovo antes, porque eu gosto de passar assim, ó. Só um pouquinho de manteiga por cima pra ele ficar brilhando. Olha aqui, ó, ficou maravilhoso, tá vendo, ó, bem fofinho. Deixa eu mostrar aqui seu café da manhã. Ó, a Maia já tá tomando o café da manhã dela aqui com geleia, uma geleiazinha de morango, maravilhoso. E manteiga. Mas olha, eles não estão assim bem maciozinhos, porque quando eu terminei ontem à noite, gente, já era meia-noite e ele tava quente. Só eu tive que deixar aqui em cima. Então, ele seca um pouquinho, mas não é ruim não, porque a gente gosta assim, que aí ele não parte na hora que a gente aperta, tá vendo? Agora aqui, vai pro freezer pra pegar na hora que a gente precisar.